noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com a família de vocês, na casa de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto. E eu convido você a abrir o seu coração e cultuar o Senhor com todo o seu amor, com toda a sua alegria. Esse é um convite que o salmista nos faz, lá no Salmo 100, e que eu quero compartilhar com você essa noite. Diz assim: aclamai o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem graças, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Que você essa noite possa abrir o seu coração, que esse Salmo de Davi aqui, ele não é só um convite, ele nos convoca a quem? A todos os habitantes da terra, para que louve ao Senhor, para que cultue ao Senhor com todo o seu amor, com toda a sua alegria. E eu te convido esta noite a abrir a sua boca e louvar ao Senhor com todo o seu amor e com toda a sua alegria. Aleluia. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a andar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. E chega o dia de entender e até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. 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 Novamente. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus pela sua vida que está assistindo esse culto nesse momento. Nós convidamos vocês a entregarem os seus dízimos e as suas ofertas a partir desse momento. A conta vai aparecer na tela. E acreditem, gente, apenas o nosso espaço físico ainda está fechado, mas a igreja continua funcionando. A igreja continua 100% ativa. Nós continuamos abençoando vidas através do poder de Jesus. E vocês são parte disso. Então, como sempre, nós apenas te convidamos a fazer parte com o seu dízimo, com a sua oferta, e que venha primeiro do seu coração. Amém. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor
Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, com a sua casa e com todos aqueles que fazem parte da sua família. Te peço que você, se tiver um tempinho ainda vejo que dá tempo, dá tempo de você mandar um link para quem você realmente gostaria que ouvissem essa palavra. Hoje nós teremos diante de nós mais um privilégio de poder ouvir mais um pouco da graça do Senhor. E eu gostaria que você se sentisse bastante à vontade. Eu gostaria que você ouvisse com muito amor, que a graça superabunde no seu coração, que o Espírito Santo seja de fato aquele que te ensinará através daquilo que será ministrado. Gostaria também que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Hebreus capítulo 6, versículo 4. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Já deu tempo de abrir Hebreus capítulo 6, versículo 4. É o seguinte, antes de lermos, eu vejo que principalmente nesses últimos dias de bastante ansiedade, de bastante acontecimentos, de coisas que temos passado, muitas coisas têm nos acometido, que de fato às vezes nos deixam contristados. Agora existem muitas pessoas que diante de situações adversas querem decair da graça, querem desistir de tudo, querem descredibilizar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu digo a você, assim como Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Graças a Deus que só temos Jesus. Ele de fato é o nosso refúgio. Então, eu peço a vocês, não ressuscitem o que a cruz de Cristo já liquidou. Em cima deste tema, estaremos falando um pouquinho acerca daquilo que Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o versículo 20 tem para nos ensinar. E diz claramente acerca de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. E diz também acerca daquelas pessoas que são cheias de justiça própria, que andam na contramão da graça. Gostaria que você se identificasse neste texto. Para que lado você tem caminhado? Para que lado você tem sido direcionado? Quem é que tem te direcionado? Você mesmo ou o próprio Espírito de Deus? Então, as pessoas às vezes, elas são tomadas de justiça própria. E essas pessoas não entendem a graça de Deus. Elas não entendem a graça de Deus e vivem de forma farisaica, afligindo aquilo que a graça fez por nós, ressuscitando o que a cruz de Cristo, ou anulando o que a cruz de Cristo já fez, ou o que Cristo já fez na cruz por nós. Eu peço a você que venha pensar um pouco diferente acerca daquilo que esse texto tem para nos ensinar. Então, essas pessoas, elas usam a religião como barganha com Deus. Elas, de fato, elas acham que são dignas de todo tipo de recompensa, sendo que nós não somos salvos por obras, não somos salvos pelas obras, e esses também entendem perfeitamente aquilo que está ligado ao olho por olho, dente por dente.
As pessoas que vivem debaixo da justiça própria entendem claramente o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 38. Então, andar em justiça própria é se escandalizar da maior parte das obras da graça de Jesus, da graça de Deus. Essas pessoas se escandalizam, porque elas querem, de fato, viver em justiça própria. Este texto é tão elucidante, ele nos traz, de fato, uma elucidação tão maravilhosa acerca daquilo que a graça de Deus é por nós, que vale muito a pena ter uma perspectiva diferente acerca deste texto. Então, essas pessoas também têm um olhar sob uma perspectiva diferente. A sua perspectiva de olhar a vida está ligada à força do seu braço. E nesse caso, essas pessoas normalmente têm um olhar ofuscado, um olhar pervertido, um olhar abominável. Olha só, o texto nos diz claramente que existem duas classes de pessoas. Aquelas que perseveram até o fim. É desse tipo de pessoa que o livro, ou seja, que a carta à igreja do povo hebreu nos ensina. Eu contextualizo dizendo que esta carta aos hebreus é classificada como uma obra exortativa, como uma palavra de exortação. Assim também como lá em Atos capítulo 13, versículo 5, que nos diz que este texto, ou o livro, a carta toda aos hebreus, é como que um discurso numa sinagoga, é um sermão. Entenda isso como algo extremamente exortativo para a sua vida. E essa exortação desta carta e encorajamento é o propósito central desta carta. Onde havia um povo que estava totalmente atemorizado, um povo que seguia a Jesus, mas que passavam por várias tribulações. E muitas vezes as tribulações faziam com que eles se desviassem da fé, começassem a ressuscitar coisas que a cruz de Cristo já havia inutilizado, já havia liquidado. Este era o contexto daquele povo. E também carentes, confusos, e no caso, pelo caráter indizível e muitas vezes invisível da glória de Jesus. Eles não entendiam, não entendiam que tinham que desbravar, que tinham que enfrentar, que tinham que correr atrás. E tudo pela graça. Tudo pela graça. Nesse caso, os leitores, eles eram tentados a desviarem e ao mesmo tempo eles queriam desviarem da fé e da sua caminhada rumo ao descanso de Deus. Olha só, como é que uma pessoa pode pensar em se desviar do descanso daquilo que Deus nos proporciona aqui e na vida do porvir. O descanso que teremos na Nova Jerusalém. Complicado, né? Então eu gostaria que você pensasse desta forma, porque eu creio que esse tipo de pessoa não está ligado a você, ou você não tem esse tipo de sentimento. E eu quero fazer uma proposta para você nesta noite. A proposta ela é simples, para aqueles que necessitam de Jesus, para aqueles que de fato necessitam de Jesus para diagnosticar onde é que você está, onde é que essas pessoas estão, para aqueles que precisam de entender qual que é a sua condição atual, se estão na contramão da graça. Eu faço uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte: você tem ressuscitado o que a cruz de Cristo já anulou? Já liquidou? Você tem vivido levantando por algum motivo ou outro, algumas coisas que já não têm validade nenhuma? Os judeus, neste contexto, eles queriam voltar a um tipo de sacrifício
de animais. Isto é cair da graça. Vamos ao texto? Olha só o que o texto nos diz. É um ensinamento incrível. Preste bastante atenção no versículo 4 do capítulo 6 deste texto maravilhoso de Hebreus. É impossível, pois. Esta palavra, pois, é um evocativo. Me faz lembrar do contexto em que o povo vivia. Literalmente, um contexto, nós chamamos de contexto antecedente, que como pessoas tinham deixado os princípios simples, os princípios elementares de Jesus. Então já posso começar a pensar neste ponto. Será que eu tenho deixado os princípios elementares, os princípios mais simples e puros que a própria palavra nos ensina? Outra coisa, eles estavam voltando ao judaísmo e sacrificando bodes, e sacrificando animais, e dizendo que aquele sangue expiariam os pecados deles, sendo que Cristo já havia vindo, se crucificado, ou seja, se derramado por mim e por você, em prol do meu e do seu pecado. Simplesmente. Então eles sacrificavam animais, anulando o que a cruz de Cristo tinha realizado. E o conselho é: não ressuscite o que a cruz de Cristo já anulou. Nunca faça isso. Então, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, uma vez foram revelados por esta verdade, uma vez entenderam a verdade e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, conheceram o Espírito de Deus e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e se regozijaram na vida eterna e caíram. Versículo 6. Que queda é esta? É anular a cruz de Jesus, voltando às velhas práticas. No caso aqui, repito mais uma vez, as práticas do judaísmo. E o outro ponto é que eles diziam que a salvação só dependia deles mesmos, e não só do que a cruz havia significado, o que Jesus havia feito por ela. Simplesmente, o que Jesus havia feito não valia mais nada. Ou seja, eles decaíram da graça, como se o meu esforço fosse maior do que a cruz. Pensar assim é nascer caído. Pensar assim é nascer caído. E o texto continua. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Se você provou o que é de melhor, como é que se você provou o que é de melhor, como é que você quer ser renovado? O que você experimentou não valeu, o que você viveu não valeu. Como é que você quer ser renovado? Não tem jeito, é impossível. É impossível. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Quem foi iluminado, provou o dom celestial, se tornou praticante ou participante da palavra de Deus e experimentou a vida eterna, torna-se impossível renová-lo. Esse tipo de pessoa, novamente, esse tipo de ser é um ser retrógrado, é um ser que só retroage. Só retroage. Esse escolheu, na verdade, a autoexaltação, a autossantificação, como se o sacrifício fosse insuficiente para salvá-lo, relativizando a graça. Eu acho que isto é um pecado terrível. Em algum momento da vida, a pessoa acha que a graça deve ser relativizada. Agora, vamos pensar. Algo que me catapulta para a vida eterna, eu vou e relativizo. Não dá.
É nesse contexto que o texto caminha. É neste contexto que o texto nos direciona. E eu gostaria que você tivesse a consciência de que retroceder na altura do campeonato é a pior desgraça. Ou seja, você está anulando a graça, você está caindo em desgraça. É difícil dizer, mas não temos outra palavra. Visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, e expondo-o à grande desonra. Então o escritor nos adverte aqui no versículo 7 o seguinte: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Versículo 8, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Qual o ensinamento? Qual o grande ensinamento? Ou seja, plantou, colheu. Então o versículo 6 e 7 nos ensina um princípio espiritual. Apresente diante de Deus, este é o princípio, apresente diante de Deus o que é puro e verdadeiro, que você terá validação. Seja puro, seja verdadeiro diante de Deus, que você terá validação. Não seja Caim. Não seja um Caim da vida. Oferece o que é de melhor como Abel. Oferece. Então, apresente o que é puro diante de Deus, que você terá validação. Agora, se você traz diante de Deus o que é espinhoso, mentiroso ou perverso, o que resta a você? Senão o juízo. A palavra é simples. A palavra nos liberta. Ela é eficaz. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está te revirando. Se você tiver dado ouvidos para o Espírito, Ele está te revirando. Ele está te confrontando para melhor, é lógico. Ele quer que consertemos. Então, as melhores coisas, elas são pertencentes à salvação. Tudo que é de melhor. As coisas melhores pertencem à salvação. E é isso que estamos pregando. Versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, apesar do que diga em outras palavras, a palavra todavia está dizendo como se fosse isso. Ou seja, chama novamente o contexto antecedente, apesar da gravidade exposta. Todavia diz tudo isso. Apesar da gravidade que está sendo exposto, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, versículo 10, porque Deus não é justo para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. A caminhada continua servindo. Versículo 11, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, para que não vos torneis insensatos, para que não vos torneis indiferentes, para que não vos torneis apáticos. Mas imitadores, versículo 12 ainda, daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. E no versículo 13, fala da imutabilidade das promessas de Deus. Se você tem dúvida, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu,
escreve numa pedra, como dizia, ou como diz aquele jargãozinho. Escreve numa pedra, vai se cumprir, porque há uma imutabilidade das promessas de Deus. Ele não retrocede, versículo 13. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, promessa da salvação pela fé, Ele fez a promessa, não foi homem, que pela fé nos salvaríamos, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei, versículo 15, e assim depois de esperar com paciência, Abraão teve paciência. O que você quer conseguir diante de Deus sem paciência? Sendo que na espera, necessitando de paciência, e a paciência vai produzindo em nós esperança, e nos moldando, fazendo com que estejamos sempre convictos naquilo que queremos. Então, eu vou repetir o versículo 14, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. 16, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda, toda dúvida. Acabam-se as dúvidas. Versículo 17, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, ou seja, que não mudam, que não voltam atrás, nas quais é impossível que Deus minta, ou seja, uma afirmação de segurança Deus nos traz neste momento. É impossível que Deus minta, impossível, não tem como voltar atrás. Forte alento, com fôlego renovado, com estado de ânimo em dias, com a coragem afinada, esse forte alento, tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. A minha alma está plantada, está ancorada no Santo dos Santos. Quem jogou esta âncora? Que está linkada, que está cravada na minha alma, ao trono, para além do véu. Quem jogou? Quem me ancorou em Cristo? Ele mesmo, exatamente Ele mesmo. Ele me ancorou nele mesmo. Então, quem é que vai me tirar de lá? Que pergunta boa. Se Deus fez isso por nós, fez com que fôssemos ancorados nele, quem é que vai me tirar dele? É a doença? É a nudez? É a fome? São as tribulações? É a morte? Quem é que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem? Essa esperança proposta da salvação se tornou a âncora da nossa alma, segura e firme, que penetra além do véu. Versículo 20, onde Jesus, como precursor, que está lá, entrou por nós, então Ele garante a nossa presença para além do véu, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que bênção de texto. Medite mais neste texto. Esse texto reafirma a segurança de quem não decai, de quem não cai da graça, de quem não volta atrás, de quem não suscita o que a cruz
ressuscita o que a cruz liquidou. Esse está seguro em Cristo, onde ninguém o arrancará. Ninguém, nenhum de nós, das mãos dele. Então, eu digo a você, agora, se você quiser se salvar pela lei, você vai ter um grande problema. Eu diria que é um problema insolúvel à luz da palavra. Se você quiser se salvar pela lei, primeiro, você vai ter que ser perfeito. Você dá conta? Você vai ter que ser perfeito. Segundo, terá que agradar a Deus por dentro e por fora. 100%. Te faço a mesma pergunta. Você dá conta? E além disso, em terceiro, a verdade e a santidade absoluta tem que ser totalmente satisfeita. Totalmente satisfeita. Por exemplo, pensamentos puros, sentimentos puros, você é impecável diante de Deus. Ser puro, santo, inculpável e irrepreensível. Tem mais esse detalhe. Você, Jesus de Deus aqui na terra. Você consegue? Você prefere retroceder? Você prefere cuspir na cruz? Ou se sujeitar à graça de Deus? O que você prefere? Decida-se você mesmo. Penso que você, se escolher o contrário, você está perdido. Na verdade, tenho certeza. Aí eu te pergunto mais uma coisinha básica. Quem salvou Jesus? Quem salvou Jesus? Ninguém, né? Por quê? Porque ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. Então, Jesus cumpriu a lei e não precisa dele mesmo para se salvar, porque ele mesmo é a própria salvação. Ele é a salvação. Agora, você está salvo somente por ele. Se você quiser cumprir a lei, você vai querer se salvar por você mesmo. Você terá um problemaço. Um problemaço. Como todos pecaram e jamais conseguiram. Primeiro porque todos foram destituídos da glória, da graça de Deus. E todos precisamos dele. É nele mesmo. Ele é o nosso refúgio. É nele que precisamos estar sempre, sempre. Porque eu não consigo cumprir a lei. Por outro lado, tenha em mente uma coisinha. Jesus cumpriu a lei por nós para sempre. Por isso, fomos jogados para além do véu. Estamos garantidos. Agora, quem acha que consegue, deve, primeiro, não apenas cumprir os 10 mandamentos. Além dos 10 mandamentos, você tem que cumprir várias adições. Várias. Em segundo, repito novamente, você tem que cumprir por dentro e por fora. Nós temos um exemplo muito interessante na palavra. Chegou um jovem rico diante de Jesus e perguntou: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu já faço isso, faço aquilo, cumpro a lei, sou obediente, faço um monte de coisa. O que eu preciso? Jesus, olha só, você está querendo ser perfeito, né, rapazinho? Tome cuidado. Acho que você está dizendo que não precisa fazer mais nada. Mas vamos fazer uma coisinha. Vamos ver aonde você está. Vamos ver aonde você está se sintonizando. Vamos ver aonde seu coração está. Em outras palavras, se você quiser ser perfeito, vai e vendes tudo que tens e dê aos pobres. Ele vendeu? Ele vendeu?
Ele não vendeu. Ele não vendeu. Ele abaixou a cabeça. O coração dele estando nos tesouros circunstanciais. E se foi. Ele não vendeu e seguiu Jesus. Eu espero que você esteja entendendo isso. Não estou pedindo para você, e nem a palavra da mesma forma, pedindo para você vender tudo que você tem. A ideia é você não decair da graça, não voltar aos princípios elementares. Na verdade, às coisas que estão ligadas às obras da lei. E voltar para os princípios elementares, melhor dizendo. Os princípios simples do Evangelho. Eu já caminho para o final. O que Jesus fez por mim e por você já está consumado. Já está consumado. Daí vem o meu desassombro dos demônios. Eles não me assombram, porque Jesus me guarda. Quem não retrocede tem esse privilégio. Jesus faz de nós seres protegidíssimos. Além disso, essa ousadia está ligada à salvação. Tudo vem da graça, nunca da justiça própria, nem das obras do braço, para que ninguém se glorie. E eu deixo para você uma outra reflexão, além de tantas outras que já foram ditas. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Desenvolva, é dia após dia, dia após dia. Para quem não sabe, eu perdi um irmão. Amanhã vai fazer, ou seja, vai fazer uma semana, basicamente. E isso me causou bastante tristeza por um lado, mas uma alegria por um outro, porque ele está na glória com o Pai. Para quem o conheceu, viu que ele viveu sem murmuração, mesmo acometido de uma doença terrível. Não decaiu da graça. Ele manteve-se firme. Cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Então, desenvolva também a sua salvação. Desenvolva. Ah, mas alguém pode até perguntar: onde eu desenvolvo a minha salvação? Desenvolva a sua salvação nos encontros, ou seja, na vida do próximo. Desenvolva a sua salvação fazendo em prol do reino de Deus, vivenciando a graça de Deus. Não viva somente entre o berço e a sepultura, aquilo que está ligado ao espaço-tempo. Viva Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou para que tivéssemos vida. Desenvolva. Não tem outra forma de desenvolver a salvação do que alimentando a alma pela fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a graça, e o ouvir Jesus, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, te agradecemos em nome de Jesus. Nós te damos graças por tudo. Te louvamos pela tua palavra, te agradecemos por cada vida que se prontificou pelo Espírito em estar ouvindo a tua voz. Te amamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Sabemos que o Senhor é o único Deus, o autor e consumador de todas as coisas, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Obrigado, Senhor,
aquele que esteve ouvindo de forma quebrantada, seja com eles, e aqueles que não tiveram como ouvir de forma quebrantada, mostre, Deus, a estes, ó Pai, que é pelo Teu poder, não é pelos questionamentos, é pela fé que o Senhor nos levanta. Seja com cada um deles. Eu te peço também por todas as famílias que têm tido problemas na área da saúde, ou algum ente, algum membro da família que estão tendo problemas de saúde, talvez sendo acometido ou acometidos pelos vírus ou pelo Covid, enfim, Pai, seja com estas pessoas, Pai, dê o alento, derrame o bálsamo, Pai, em nome de Jesus eu te peço, para a glória do Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. E para finalizar, eu lembro vocês acerca dos dízimos e ofertas. Aqueles que quiserem contribuir, sintam-se à vontade. É tudo em prol do reino, é tudo em prol da graça de Deus. Amém? Que todos estejam em paz, que passem a semana que se inicia na paz do Senhor, e que a graça do Senhor Jesus e a comunhão de Deus esteja com você. Deus abençoe, meus irmãos. Até mais.